amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, aqui pela RPM Rádio. Aqui é o estúdio da RPM, né? Está em reformas o estúdio, logo teremos um novo layout. E trazendo as notícias de destaque aqui do portal JP News, começamos com uma notícia que vem lá do município de Harmonia, dando continuidade ao projeto 4RS, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacó Kunzler, da Vila Rica, concluiu a pintura em tecido de ecobags, sacolas inteligentes para compras e também do porta-lixos para carros. Segundo a diretora da escola, antes dessa etapa final com as sacolas e pinturas, o slogan foi um trabalho de aula explicando que além do tempo de disposição dos materiais, o lixo que está nos mares é prejudicial aos animais. As sacolas plásticas, elas chegam a durar mais de 100 anos para decomposição. Então, uma matéria com uma foto bem bacana da escola lá da localidade de Vila Rica. Não é a Vila Rica de São Sebastião do Caí, mas a Vila Rica de Harmonia, que a gente traz aqui. Outro destaque aqui do portal JP News, um destaque preocupante de meio ambiente: Antártida Ocidental pode desaparecer. O derretimento das camadas de gelo da Antártica Ocidental pode ser irreparável, afirmam pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Impactos Climáticos de Potsdam, na Alemanha, em um estudo publicado nesta segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Science of the States of America. De acordo com o estudo, esse desgelo causaria o aumento de no mínimo 3 metros do nível do mar em cerca de 10 mil anos. Naturalmente, isso leva um longo período de tempo, mas o processo é reversível, disse Feldman. Grande parte do gelo da Antártida Ocidental está localizado em uma rocha que fica abaixo do nível do mar. Essa massa quase não tem contato direto com a água. No entanto, com o aquecimento do oceano e perda de gelo nas bordas do continente, a situação muda. Cada vez mais, o gelo terrestre é banhado com água do mar mais quente. Dessa maneira, o derretimento na região é acelerado. É o que diz esse estudo feito lá na Alemanha, né, que é uma coisa preocupante realmente. O final, o desaparecimento da Antártida Ocidental, principalmente das camadas de gelo, o que viria a aumentar em 1 metro, ou melhor, em 3 metros, o nível dos oceanos. Na próxima segunda-feira, dia 9, começa em Montenegro a 19ª exposição de trabalhos técnicos, a Expotec da Escola Estadual São João Batista. Este ano, 68 trabalhos estarão expostos para a apreciação da comunidade nas instalações do Ginásio Azulão no Parque Centenário. A mostra serve como vitrine para que os alunos mostrem seus trabalhos, frutos de muito estudo e pesquisa para toda a comunidade. A Expotec é formada por trabalhos nas áreas de guia em turismo, eletrônica e química. Bacana, né? A partir de segunda-feira, portanto, a Expotec, que é um tipo de uma mostra tech, né? Só que em nível municipal aqui de Montenegro. A Expotec, logicamente, que é feito pelo Liberato, já alcançou um nível maior por ter 30 edições, né? Já está na sua 30ª edição. E já ganhou nível internacional. O portal JP News informa que o prefeito Aldana está afirmando que quem tentar utilizar a função pública para fazer política será mandado embora. Logo no primeiro dia como prefeito de Montenegro, Luiz Américo Alves Aldana anunciou que iria reduzir o número de cargos em confiança no município. De maio até outubro, o gestor exonerou 70 CCs e esse número poderia ter sido ainda maior não fossem as barreiras colocadas pelo Legislativo contra Aldana. O problema é que a pauta que prevê a criação de novos cargos, que deverão ser preenchidos por meio de concurso público, está trancada na Câmara de Vereadores. Luiz Américo teme que a demora na votação possa levar o governo a ter que voltar atrás e ter que contratar mais CCs. Parece que estão nos obrigando a chamar mais CCs. Se a pauta continuar trancada, vamos ficar em uma condição de inviabilidade administrativa, disse Aldana
ao portal JP News. Essa matéria está na íntegra, inclusive com uma foto bem ilustrativa do prefeito de Montenegro, Luiz Américo Alves Aldana, aqui no nosso portal JP News. E a gente já havia feito já uma matéria aqui no Grupo Progresso, mostrando que na época de Paulo Azeredo eram mais de 100 CCs, né? Agora o prefeito está cumprindo, o prefeito Aldana está cumprindo o que prometeu, que é justamente diminuir o número de CCs. Já diminuiu bastante, né? Esse assunto será destaque na capa também do Jornal Progresso dessa semana. Vamos continuar com as informações aqui do nosso do site portal JP News. Os bombeiros do CAI tiveram um trabalho para apagar incêndio em casa noturna. Foi lá no bairro Rio Branco, final de semana. Portanto, o incêndio consumiu aproximadamente 80% do prédio, que era de alvenaria. Segundo o proprietário, o incêndio teria sido criminoso. 6 bombeiros voluntários, 2 unidades de combate a incêndio e uma unidade de apoio trabalharam nas manobras de extinção do sinistro. É o que diz aqui o portal JP News, né? Os bombeiros caienses sempre muito atentos. Aliás, os bombeiros caienses fazem um trabalho bastante interessante e eles acabaram se equipando de uma forma surpreendente com o apoio da própria comunidade, né? O Rotary fez campanhas juntamente com o Lions de São Sebastião do Caí para que fossem comprados novos equipamentos para os bombeiros voluntários de São Sebastião do Caí. Bem, o presidente do sistema Fiergues, o Heitor Miller, inaugurou na sexta-feira a ampliação do Senai Montenegro. A Fiergues, além de propor políticas de incentivo à produção, procura dar suporte para que as fábricas sejam competitivas. Por isso, torna-se fundamental para as empresas e os industriários a atualização do Senai e a futura escola do ensino médio do SESI, disse ele em seu pronunciamento. A unidade tem um novo laboratório de soldagem e teve sua estrutura de 7 salas de aulas, oficinas de soldagem e mecânica, laboratório de informática e eletrotécnica, além da parte administrativa, banheiros e vestiários modernizados e readequados com total acessibilidade. Temos a foto aqui do Carlos Zuanazzi, também do prefeito Luiz Américo Alves Aldana, o próprio Heitor Miller e outras autoridades que participaram dessa inauguração, dessa ampliação do prédio e melhores condições do Senai aqui de Montenegro. Os detalhes você encontra, como sempre, aqui no portal JP News. Vamos destacar aqui uma matéria do Jornal Progresso. Para quem não viu ainda, né, o vereador Roberto Bratz está falando sobre o Arroio São Miguel. Ele disse que o ex-prefeito Paulo Azeredo teve o cuidado de não expor a municipalidade. Para o vereador Roberto Bratz, o governo Percival de Oliveira não teve competência para contratar e executar obras importantes para a cidade. Bratz salienta que a gestão falhou em vários quesitos, em especial na fiscalização da execução do projeto. É o que diz aqui o Jornal Progresso dessa semana, melhor, da semana passada. Dessa semana, a edição que sai na próxima sexta-feira vai estar destacando aí uma entrevista com o vereador Ari Miller. Foram propostos 7 assuntos para os vereadores para responderem sobre assuntos polêmicos e que geraram bastante polêmica na cidade de Montenegro, que poderiam ter virado CPIs e que acabaram não virando. Dos 10 vereadores, 8 participaram do projeto, já deram as entrevistas, agora estão sendo repercutidas em vídeo e também no portal JP News. 2 não quiseram participar, o vereador Edgar Becker e o vereador Dorival dos Santos Dorinho. Esses 2 não participaram do projeto aqui do Grupo Progresso de Comunicação, das reportagens especiais. Bem, agora a gente sai um pouquinho do plano municipal, das notícias do portal JP News, e vamos para as notícias de esportes aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? O Inter está de olho, juntamente com o Grêmio, em um atacante do Flamengo, que é o Marcelo Cirilo, que saiu do Atlético Paranaense e foi lá para o Flamengo, acabou não sendo titular do Flamengo, mas é um jogador que chama a atenção aí da dupla Grenal, né? O Inter, no final de semana,
acabou jogando no domingo, 19h30, perdeu lá em Goiânia para o Goiás por 2-1, e o Grêmio venceu por 2-0 a equipe do Flamengo jogando na Arena. O Grêmio, logicamente, dificilmente perderá a terceira posição com vaga garantida para a Libertadores, podendo chegar inclusive ao alcance do Atlético Mineiro, que está na segunda posição. O Corinthians já é o virtual campeão brasileiro deste ano, né? Porque depois dessa derrota do Atlético Mineiro para o Corinthians, lá no Estádio Independente, fica difícil virar esse jogo, e o Corinthians está com o queijo e a faca na mão, como se diz, né? Bem, vamos para uma notícia aqui em nível de estado. Vamos entrar aqui no Globo, vamos ver agora no nível da Clique RBS. Vigia mata ladrão e deixa 2 feridos em tiroteio em hospital. Se não atirasse, seria morto, disse o vigia a policiais militares. O fato aconteceu na zona sul da capital dos gaúchos, ou seja, Porto Alegre. Fotos aqui do Clique RBS está trazendo para o pessoal que se liga aqui em informações, né? Mais notícias aqui. Vamos para as notícias agora do jornal O Globo, destacando aqui do jornal O Globo. Vamos lá então para as notícias, as principais notícias no Globo, que tem uma veia bastante política, né, nacional. Câmara instaura hoje o processo contra Eduardo Cunha. A ação pode levar à cassação do mandato do presidente da Câmara. Foram vários pedidos de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, principalmente depois das informações de que ele mantinha contas no exterior. Apesar disso, ele negou, né? Olha só, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaura nesta terça-feira processo disciplinar que pode levar à cassação do presidente da Casa, Eduardo Cunha, enquanto aliados de Cunha trabalham para arquivar o processo na fase preliminar. Adversários já preparam estratégia para levar o debate ao plenário da Câmara, caso isso ocorra. Na reunião marcada para essa tarde, será feito um sorteio de 3 integrantes do Conselho. O presidente do colegiado, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, escolherá posteriormente um deles para relatar o caso. O escolhido vai apresentar um parecer preliminar para que o Conselho decida se há motivos para investigar o presidente da Casa por quebra de decoro. Bem, com essa abertura de processo contra Eduardo Cunha, entende-se que, pelas ligações cruzadas, pode haver a abertura também do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que vinha sendo evitado por Eduardo Cunha justamente por causa da sua situação. Agora, como a situação dele é irreversível, pelo menos na abertura do processo, até para conter aí os deputados governistas, ele pode ou não abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E a presidente Dilma já garantiu que não existe motivos algum para a abertura do processo. Tecnicamente, segundo ela, não há motivos para isso. Vamos lá para mais informações. Gravadores em avião mostram sons incomuns antes da queda. O presidente egípcio diz que reivindicação do Estado Islâmico é propaganda e Kremlin aponta que é inapropriado ligar tragédia a ataques na Síria. Isso é uma referência àquele avião que caiu no Egito com 240 passageiros. O Estado Islâmico chamou para si a autoria do atentado, né? Mas o presidente do Egito diz que não passa de marketing do Estado Islâmico e que poderia ser um detalhe técnico. Esse assunto ainda vai ser investigado, né, já que as 2 malas pretas do avião, uma delas oficialmente já foi encontrada, e ali deve dizer exatamente o que ocorreu nesse caso do avião que caiu no Egito. Bom, o Vaticano tem duas prisões por vazamentos de documentos. Sacerdotes especialistas em comunicação foram detidos. Eu fiz aqui também notícia do jornal O Globo. A gente vai lembrando que o jornal Progresso, nessa sexta-feira, circula com informações, inclusive uma informação dada pelo consultor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, que no momento
não há elementos suficientes para ele emitir um parecer favorável para ir à votação o projeto que trata aí do aumento do salário dos servidores municipais, do plano de carreira, né? Segundo ele, faltam elementos importantes de como se chegou a esse número do aumento, né? Que, segundo ele, no mínimo, o servidor que no mínimo vai receber um aumento de 15%. E há uma possibilidade, segundo o consultor, de que isso seja revertido também para as CCs, né? Não está descartada essa possibilidade de que o aumento dos vencimentos dos funcionários municipais, dos servidores públicos, nesse projeto plano de carreira, afete também os CCs. Isso é uma possibilidade não confirmada ainda, mas é uma tendência colocada pelo próprio presidente, pelo próprio consultor, aí o Vinícius Kirsten, né, que esteve visitando aqui a sede do Grupo Progresso de Comunicação. A gente segue com informações aqui de nível de eleições, né? A eleição de São Paulo, Datafolha, informa que o Russumano lidera a disputa pela Prefeitura Paulista. A apresentadora de televisão tem 34% das intenções de voto. Marta Suplicy, Datena e Haddad estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Portanto, temos dois candidatos aí que vieram da televisão, né, que ainda mantém programa da televisão, que é o Datena e o Russumano, Celso Russumano. Passou pelo SBT e agora nem sei por onde anda o Russumano, né? Bem, a informação aqui em nível de Rio Grande do Sul é que esse feriadão aí de finados teve 50% menos de acidentes do que o verificado no ano de 2014. A Polícia Rodoviária Federal atribui isso à fiscalização, que aumentou bastante, né? E também as paradas que foram feitas nos carros que vinham pela freia. Muita gente acabou sendo parada e foi usado um novo equipamento, né, que ele alcança mais longe. Então as pessoas, quando vê a Polícia Rodoviária Federal e que o radar diminui a velocidade, no entanto, o radar já pegou lá na frente as pessoas que estão em alta velocidade. Destaque também do Jornal Progresso dessa semana agora, que vai sair, a próxima rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Montenegro. Também teremos jogos do Cantegril Clube e Grêmio Gaúcho. O Grêmio Gaúcho teve rodada no final de semana, o Cantegril preferiu transferir a rodada para o próximo dia 7, já por causa do feriadão, né? E o Campeonato Municipal teve jogos normalmente aqui em Montenegro. Lembrando que o município de São Sebastião do Caí pretende criar, através da diretoria de desportos, a Champions League caiense, né? Reunindo os vencedores dos campeonatos do futsal. E é uma ideia que já vem sendo tratada há bastante tempo pelo Kleber Schroeder, o Bananinha, que foi coordenador de esportes da prefeitura. Hoje ele é chefe de gabinete da prefeitura. Então, essa Champions League pode ser criada. Também destacamos aí um projeto do prefeito Darcy Laurmann, que quer regionalizar a defesa civil. O Laurmann agora vai assumir a ANVARC, que é a Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí, e pretende colocar essa proposta para que seja regionalizada a defesa civil. Ele quer usar o exemplo bem sucedido do município, né, que tem uma defesa civil organizada há bastante tempo e vem trabalhando com eficiência nos casos principalmente de enchentes, né, onde a defesa civil é mais usada. Vamos trazer mais informações aqui. O Jornal Progresso, né? Também de Montenegrino se destaca com o trabalho artesanal. Aldauri Carlos Valauer é a prova viva de que a criatividade pode mudar a vida de uma pessoa. Trabalhar com artesanato foi uma alternativa encontrada para ocupar o tempo. Aos 14 anos, ele perdeu a audição devido a uma meningite e se adaptar à nova condição não foi fácil. Mas o tempo foi passando e ele encontrou uma luz no fim do túnel. Os detalhes dessa matéria com o Aldauri Carlos Valauer estão aqui no jornal O Progresso, na página 11 da edição desta semana. Portanto, quem não teve acesso ao jornal Progresso dessa semana,
tem duas possibilidades: ou acessa pelo PDF do portal JP News, é só entrar ali que você vai ter o jornal para ler via internet, ou ter a versão impressa do jornal, né, que foi colocado nas bancas na última sexta-feira, mas durante essa semana as pessoas podem ter acesso ainda ao jornal, né, porque a nova edição só sai na próxima sexta-feira, Jornal Progresso de Montenegro. Também destaque para essa matéria, né? Produtores rurais de Costa da Serra pedem providências para solucionar problemas no arroio. O produtor rural Hélio da Silva teve que abrir mão de sua criação de gado. Isso porque a água de um arroio que passa próximo à sua residência invadiu as terras dele e impossibilitou o crescimento da grama para alimentar os animais. Este mesmo arroio impediu que o filho da dona de casa, Elis Regina do Nascimento, comparecesse à aula do dia em que tinha prova. Os detalhes dessa matéria, portanto, você encontra aqui no Jornal O Progresso. Essa matéria também foi veiculada no portal JP News. Vamos lá, então. A questão das placas, né, vem sendo discutida em nível de Montenegro, em nível de região e também em nível de Brasil, né? Muita gente reclamando da falta de placas de sinalização e também o conteúdo das placas, que às vezes tem as letras muito pequenas. Em São Sebastião do Caí, além desse problema das placas, há um problema dos postes de madeira, muitos deles já podres, né? Então a Câmara Municipal de Vereadores está se movimentando para que seja feita uma solicitação para a S-Sul, para que a S-Sul mude essas placas, ou melhor, mude os postes de madeira por similares de concreto. Isso já aconteceu no município de Harmonia, e esse assunto de Harmonia teve que ser resolvido via judicial, né? Porque havia muitos postes de madeira em Harmonia e a S-Sul acabou trocando por uma imposição aí jurídica, né? Trocando os postes de madeira por postes de concreto, que são bastante mais seguros. Bem, o nosso estúdio aberto vai ficando por aqui, né? A gente volta amanhã com mais informações, sempre destacando as notícias do portal JP News. Amanhã, portanto, a gente está de volta com mais informações. Até mais, pessoal.